Olá, bem-vinda e bem-vindo à nossa análise de hoje. Imagine o seguinte desafio: como é que se garante que uma organização gigantesca, como a administração pública de um estado inteiro, funcione de um jeito ético, eficiente e, claro, livre de corrupção? É, não é uma tarefa nada simples. E hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura de um sistema que foi projetado exatamente para isso. Exato. Vamos explorar o que é um programa de integridade e compliance no setor público. O nome pode, soar um pouco complicado, eu sei, mas a ideia por trás é fascinante. É como se fosse um manual de instruções para construir uma cultura de honestidade, de transparência, em larga escala. A nossa missão aqui é justamente desvendar como esse sistema funciona na prática. Quais são as peças-chave? Quem são os responsáveis por fazer tudo acontecer? E o mais importante, como isso busca impactar o serviço público que chega a todos nós. Bom, vamos começar a desvendar isso? Vamos lá. Para começar, o que exatamente significa Programa de Integridade e Compliance quando a gente está falando de um governo? Na essência, é um conjunto de ferramentas e procedimentos internos que são criados para prevenir, detectar e também corrigir possíveis desvios. Certo. A gente está falando de práticas como corrupção, fraudes, subornos, qualquer outra conduta que fuja da ética e da lei, sabe? Eu gosto muito daquela analogia que você usou, a do sistema imunológico de uma organização. Exato. É a melhor forma de pensar. Ele não serve só para combater as doenças, os problemas que já apareceram. A principal função é fortalecer o corpo, que no caso é a instituição, e criar barreiras para que essas doenças nem cheguem a se instalar. Então a ideia é ser mais proativo do que reativo, certo? Não é só sobre punir quem erra. Exatamente. Os objetivos são muito mais amplos. O programa busca, antes de tudo, fomentar uma cultura de controles internos, de transparência, Aham. e, com isso, aperfeiçoar a governança, a gestão de riscos e, claro, estimular um comportamento íntegro, probo, nos servidores públicos. E, no final das contas, o objetivo é garantir que as políticas públicas entreguem os resultados que a sociedade espera, sem desvios no caminho. É isso. Que o dinheiro do hospital chegue no hospital. Certo, a ideia é ótima, mas como se constrói algo tão complexo? Existe uma espécie de receita de bolo para isso? Aqui é onde a coisa fica bem interessante. Sim, existe uma estrutura bem definida, que é baseada em 10 pilares fundamentais. Eles são, assim, a base de todo o programa. E qual seria o primeiro? O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é o suporte da alta administração, o famoso exemplo vem de cima. Sem isso, todo o resto pode desmoronar. Faz todo sentido. E depois? Depois vem a avaliação de riscos. É preciso fazer um diagnóstico, sabe? Ver onde estão as fragilidades. Aí se cria um código de ética e conduta, se implementa controles internos. Controles internos seriam como alarmes, barreiras? Exatamente, como alarmes e barreiras. O quinto pilar é a transparência e o controle social. Depois, treinamento e comunicação constantes. Peraí, esse me chama a atenção. Transparência e controle social. Sim. Isso quer dizer que o programa não pode ser uma caixa preta. Ele precisa ser aberto à fiscalização da sociedade. Isso se conecta com os outros pilares, como um canal de denúncia seguro, processos para investigações internas. Entendi. E os últimos? E os últimos são a due diligence, que é uma verificação cuidadosa no relacionamento com terceiros como fornecedores. Ah, claro. E, para fechar o ciclo, auditoria e monitoramento contínuos, porque o sistema precisa ser sempre reavaliado e melhorado. E como esses pilares são implementados na prática? É um processo, um passo a passo? Sim, a implementação segue um roteiro bem lógico dividido em fases. A primeira fase é a de identificação e classificação dos riscos. O check-up completo. Perfeito. É um check-up completo para encontrar as vulnerabilidades. E o mais interessante é como isso é feito. Eles analisam atendimentos da ouvidoria, respostas de controles internos e, o mais crucial, fazem entrevistas com os próprios servidores. Vão direto na fonte. Exatamente. Eles estão na linha de frente, eles sabem onde os problemas podem surgir.
Com esses riscos levantados, eles são classificados numa matriz de probabilidade versus impacto. Uma matriz? Como assim? Imagina um gráfico. De um lado, as chances de algo dar errado e do outro, o estrago que isso causaria. Um risco é classificado como baixo, moderado, alto ou crítico. Ah, entendi. É como um mapa de calor que mostra onde o perigo é maior. É exatamente um mapa de calor. Ele mostra para a gestão, olha, é aqui que o incêndio pode começar. Foque sua atenção aqui. Ok. Com os riscos mapeados, se cria o plano de integridade, é o documento central, o mapa que guia as ações. Isso. E nesse plano vem a segunda fase, que é a estruturação do plano. Ele descreve os riscos e as medidas para mitigá-los. E aí entra uma peça-chave, a matriz de responsabilidades. Pelo nome, imagino que seja para deixar claro quem é o responsável por cada coisa, para evitar que o problema fique sem dono. Exatamente isso. A matriz deixa claro quem, com nome e cargo, é o responsável por cuidar de cada risco. E tem uma regra importante. A autoridade máxima do órgão é, em última instância, responsável por todos os riscos. Entendi. A responsabilidade final é sempre do chefe. Sempre. Ele pode delegar a tarefa, mas não a responsabilidade. Vamos focar em algumas dessas ferramentas? O Código de Ética e Conduta, por exemplo. O que ele precisa ter para ser realmente eficaz, e não só um documento na gaveta? Ele precisa ser, antes de tudo, um guia prático para o dia a dia. Precisa abordar temas como o conflito de interesses, segurança da informação, assédio moral e sexual, atos discriminatórios e, claro, combate à corrupção. E como ele faz isso de forma prática? Usando uma linguagem clara, sem ambiguidades e explicando de forma bem objetiva quais são as consequências para quem violar as regras. Todos precisam saber o que se espera deles. Certo. E o canal de denúncias? Muitas pessoas têm medo de denunciar irregularidades por receio de retaliação. Como o sistema lida com isso? Essa é uma preocupação central. O sistema prevê salvaguardas importantes. A primeira é a garantia de anonimato. O denunciante pode permanecer anônimo. Ok. A segunda é a proibição expressa de qualquer conduta repressiva ou discriminatória contra quem denuncia de boa fé. Qualquer tipo de retaliação é uma falta grave. Uhum. E por último, o profissionalismo. As denúncias devem ser tratadas com sigilo e seriedade, sendo formalmente apuradas. O objetivo é incentivar o uso consciente do canal. Então, o que tudo isso significa, no fundo, é que há uma tentativa de criar um ambiente seguro. Um ambiente onde apontar um erro é visto como algo construtivo e não como um problema. Exatamente. A ideia é que a integridade seja um compromisso de todos e que existam mecanismos seguros para proteger quem ajuda a manter o sistema íntegro. Certo. Mas quem são as pessoas e os órgãos responsáveis por garantir que tudo isso funcione no dia a dia? Existe uma estrutura de governança bem clara. Podemos pensar em diferentes níveis. No topo, como estrategista, está a Controladoria Geral do Estado, a CGE. É o cérebro da operação. Ela define as diretrizes, coordena tudo? Isso. Depois, temos as unidades de campo, que são os Núcleos de Integridade e Compliance Setorial, os NICs. São equipes que ficam dentro de cada secretaria ou órgão do governo. Ah, eles são os olhos e os braços do sistema no local. Perfeito. Eles adaptam as diretrizes gerais para a realidade específica daquele lugar. E dentro desses núcleos atua o agente de compliance. O agente de compliance. E qual é o papel dele? Ele é o profissional que está ali na linha de frente. E ele possui algumas prerrogativas especiais para poder fazer seu trabalho, como livre acesso às dependências do órgão, possibilidade de examinar documentos e processos. Ele tem uma certa autonomia, então. Uma autonomia protegida. As comunicações dele são protegidas, por exemplo. Tudo para que ele possa atuar sem sofrer pressões. E, acima de todos, tem o Comitê de Decisão. O comitê. É o Comitê de Integridade e Compliance. É o órgão máximo de deliberação que garante que as ações tenham efetividade e o apoio do mais alto nível. E a composição dele mostra a seriedade do programa. E quem faz parte desse comitê? Bom, ele é formado pelo governador, pelo chefe da Casa Civil, o controlador-geral, procurador-geral e outros secretários de Estado-chave.
Pera, o próprio governador faz parte? Sim. A presença de um comitê desse nível envia uma mensagem muito forte de que a integridade é uma prioridade máxima vinda diretamente do topo da administração. É a materialização daquele primeiro pilar que a gente falou, o suporte da alta administração. Mostra que o comprometimento é real. Então, ao final desta análise, o que a gente tem é a imagem de um sistema bem complexo, todo interligado. Sim. Não se trata só de um conjunto de regras, mas de uma tentativa de construir uma cultura organizacional. Um esforço para ser proativo, identificando fraquezas antes que elas se tornem crises. E o ponto fundamental é a melhoria contínua. O sistema é desenhado para aprender com os próprios erros, através de monitoramento, auditorias e ajustes constantes. A busca pela integridade não é um destino final, sabe? É uma jornada permanente. Isso nos deixa com uma reflexão interessante. Nós vimos a estrutura detalhada que um governo utiliza para promover a ética e a eficiência. A questão que fica é: como a gente pode aplicar os princípios básicos deste modelo, como a identificação de riscos, a definição clara de responsabilidades e a comunicação de valores em outras esferas da nossa vida, seja numa empresa, na nossa comunidade ou até nos nossos próprios projetos pessoais?